Bem, meus amores, continuando com nossa segunda aulinha de hoje, é a aulinha de ciências, tá certo? E olha só, a gente hoje vai revisar um assunto bem interessante, a água. Lembram que estudamos sobre a água? Vimos que a água é um importante componente e é essencial para a nossa sobrevivência. A gente consegue sobreviver sem água, pessoal? Não, né? E o que foi que a gente viu? No nosso planeta, 70% dele é formado por água e apenas 30% é terra. Então a gente pode pensar, nossa tia, tem muita água no nosso planeta, nunca vai faltar, né? Porém, dessas 70% de água, olha só, apenas 3% é água doce e o restante, 97%, é água salgada. E qual é a água que a gente bebe? Água doce, né? Então a gente pode ver que tem pouquíssima água doce no nosso planeta. E se a gente não preservar, não deixar de poluir os rios, infelizmente vai faltar água, hein? E olha só, a gente viu também as propriedades da água, pessoal. Vamos ver? Olha só. A gente chama a água de incolor, inodora e insípida. Insípida. Por que a gente chama esses três nomes com a água? Essas são as características da água. Ela é incolor porque ela não tem cor, ela é transparente, né? Não tem cor. Inodora. A água tem cheiro? Não, a água não tem cheiro. Não tem cheiro. E a gente chama de insípida, olha. A água tem gosto. A gente sente ela docinha ou ela muito salgada. A água potável não. Então a gente chama de insípida porque ela não tem gosto, não é isso? A água do mar tem gosto? Tem. A gente sente o sal, né? A água salgada. Então olha só. Essas são as propriedades, as características da água. Ela é incolor, inodora e insípida, ok? Continuando. Agora a gente vai ver os estados físicos da água. Olha só. A gente sabe que os estados físicos da água são quantos, pessoal? Estados físicos. São 3, né? Sólido, líquido e gasoso, não é isso? Quando é que a gente vê a água no estado sólido? Em forma de gelo, o picolé, não é? Está no estado sólido. E no estado líquido? O refrigerante é o estado líquido. Olha aqui a água no estado líquido. E gasoso é o vapor de ar. Quando tem uma chaleira, uma panela no fogão, a gente vê aquela fumacinha saindo. Ali é a água no estado gasoso. É o vapor de água, tá certo? Agora a gente vai ver um pouco sobre as mudanças do estado físico da água. Olha só. Quando a gente vê, por exemplo, o picolé derreteu. O picolé estava no estado o quê? Sólido, né? E ele derreteu, ele foi para o estado líquido. Líquido. Então a gente chama esse processo de quê? Quem lembra? A gente chama de fusão. Quando a água vai do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão, tá certo? Agora, quando ela vai do líquido para o gasoso, líquido
para o gasoso. A gente chama de quê, pessoal? Quem lembra? A gente chama de vaporização, que é o vapor de ar, saindo o vapor da água. Vaporização, ok? E quando a água vai do estado gasoso para o estado líquido? Do estado gasoso, por exemplo, nas nuvens, ela está no estado gasoso. Para o estado líquido, se transformando em chuva, o que é que a gente diz? A gente chama de liquefação. Ela virou líquido. Então, liquefação, ok? E temos o último, que é o estado líquido para o sólido. Começando novamente o processo, ó. Líquido para o sólido, que é o processo de solidificação. Solidificação. E assim começa todo o processo novamente, ó. Do sólido ela derreteu, passou pelo processo de fusão. Depois que virou líquido, ela ficou gasosa, passando pelo processo de vaporização, quando a água esquenta muito. Do processo gasoso, ela virou líquido novamente, porque ela se resfriou. Então, é o processo de liquefação ou liquidificação. Tem pessoas que chamam assim, tá certo? E depois que virou líquido, ela virou sólido novamente. Então, a gente chama de solidificação, ok? Agora vamos ver um pouco sobre o ciclo da água, tá certo? Olha só. Ciclo da água. Tia vai tentar fazer um desenho aqui para vocês entenderem melhor nossa revisão. Ó, os rios. E aqui temos o sol, tá? O calor do sol faz o que com a água, pessoal? A água esquenta, então ela vira vapor. Ela vira vapor. Ela vai subindo e forma as nuvens, tá certo? Depois que passa por esse processo, que vira vapor, o que é que acontece? A água esfria. A água esfria, ó. E as nuvens vão ficando o quê? Pesadas, cheias de água. Então, depois que ela esfria, vai formando as gotículas de chuva. E a água volta novamente para o estado líquido. Viram só? Ó, vai novamente para o estado líquido. Então, aqui ela vira vapor. Do vapor ela forma as nuvens, que ficam densas, pesadas. Depois, essas nuvens ficam tão resfriadas, tão densas, pesadas, que viram gotículas de chuva. O vapor vai virando líquido novamente. Vira gotículas de chuva e essa água escoa para os rios e para o solo. Então, esse basicamente é o ciclo da água, tá certo? E eu tenho uma atividade bem legal para vocês. Lembram que tia pediu para vocês construírem uma maquete do ciclo da água? Olha só, essa que eu fiz aqui foi bem simples, bem fácil. E eu tenho certeza que vocês também conseguem. Então, nossa atividade para nota, para vocês me enviarem, aliás, na próxima aulinha, na próxima sexta-feira, eu quero que vocês, durante a semana, construam uma maquete bem bonita, explicando, ó, o ciclo da água. Esses 4 passos, tá certo? Esses 4 passos. Então, vocês vão fazer a maquete, tira a foto bem bonita e manda pra tia, ok? Uma boa produção. Tenho certeza que vocês vão trabalhar muito bem essa criatividade e vai sair cada maquete linda.